Nós celebramos hoje a memória de Santa Clara. Deus, na sua providência, Ele escolhe no meio das pessoas algumas nas quais Ele se manifesta de uma forma diferente. Ele escolhe para que aquela pessoa possa salvar as outras. E Santa Clara, ela é uma dessas pessoas. Quando a mãe de Santa Clara estava grávida, com muita dificuldade, no parto, muitos problemas, ela ia sempre à igreja e rezava, pedindo a Deus que abençoasse que ela não morresse no parto, ou que a filha nascesse saudável. E quando estava próximo do nascimento de Santa Clara, ela ouviu uma voz na igreja que dizia assim: não se preocupe, a sua filha vai nascer bem, ela será mais clara do que a luz do dia. E foi por isso que colocaram o nome dela de Santa Clara. E desde criança ela já era santa, já rezava, já tinha um coração voltado para Deus, não se deixava envolver nem se iludir de forma nenhuma pelo meio que ela convivia. Ela era de família nobre, a família dela inclusive tinha um castelo, eles eram muito ricos, tanto da família do pai quanto da mãe. Ela tinha mais 2 irmãs mulheres e também 2 irmãos homens. E ela começou a dizer para a família que ela queria ser religiosa, queria ir para um mosteiro e tal. E o pai dizia que não aceitava, que não queria de jeito nenhum. De repente começou Francisco com seu movimento dos pobres de Assis. E Francisco se tornou muito famoso, todo mundo indo atrás de Francisco, mas eram somente homens, não tinha mulheres. Ela conheceu Francisco e começou a conversar com ele que ela também queria viver a vida de pobreza. Ele relutou um pouco, dizendo que não sabia o que fazer, como que ia fazer com a mulher andando na rua junto com os homens, não tinha condições e tal, até que combinaram que se ela de fato decidisse ir, ela iria para o mosteiro das beneditinas, das irmãs beneditinas, até ver como ia ficar a situação dela. Então, no dia de domingo de Ramos, ela com 18 anos, fugiu de casa e foi para a pequena igreja que está lá embaixo, chamada de Porciúncula, uma pequenina igreja, que é a igreja de Santa Maria dos Anjos. Ela foi para lá, fugiu depois da missa da manhã, e durante o dia os irmãos, Francisco, de forma especial, fez todo o ritual de consagração e cortou o cabelo de Santa Clara, que é chamada de tonsura, cortou bem baixinho, colocou o véu e tal. A família foi atrás dela, o tio dela foi atrás de Clara e chegou lá, tentou trazê-la à força. Ela não permitiu de jeito nenhum, se agarrou na toalha do altar e arrancou o véu e mostrou a cabeça quase raspada. Aí o tio ficou com medo, voltou e deixou ela lá. Pouco tempo depois, a irmã dela, com 15 anos, também fugiu e foi atrás de Clara. Santa Clara começou então um movimento extraordinário. Não é somente o fato dela ter ido atrás de São Francisco e tal. Ela era extremamente inteligente, muito bem relacionada, conversava com os padres, com os bispos, até com o Papa. Ela conversava, ela ia até a cidade de Roma e ela tinha essa facilidade muito grande. Pouco tempo depois que Santa Clara ficou um tempo no convento das Beneditinas, depois saiu e foi levada para o santuário de São Damião, que fica em cima da cidade de Assis. Ali ela começou com a vida religiosa de uma forma radical, extremamente radical, e foi pouco tempo já tinha mais de 50 mulheres que eram as clarissas, colocaram clarissas e tal. São Francisco nomeou ela como a abadesa, a madre superiora. Ela não queria de jeito nenhum e ele implorou a ela e disse: olha, pela santa obediência você vai ser a superiora. Só pela obediência ela aceitou. Mas ela era extraordinária. Primeiro, ela não dormia na cama, dormia sempre no chão. Era uma coberta no chão e ela dormia no chão.
Isso deu fibromialgia, deu uma série de doenças nela desde muito pequena, desde muito jovem ainda, desde que entrou no convento. A maior parte da vida dela, ela passou doente, com várias doenças, várias situações. Uma pobreza extraordinária. Os móveis da casa dela era tudo muito rústico, muito pobre. Não tinha o que comer. Nos tempos de inverno, que vai desde o final de agosto até junho do próximo ano, gelo, neve, frio, elas não tinham nem como plantar nada. Dentro do mosteiro, homens não podiam entrar. E elas viveram isso. Tanto que chegou um determinado dia, tinha apenas um pão na cozinha. E a irmã cozinheira chegou e disse: olha, Clara, não temos o que comer, só tem um pão. Ela disse: não se preocupe, eu vou falar com Jesus. Corte o pão em 50 pedaços. Ela disse: como que eu vou cortar um pão em 50 pedaços? E ela disse: confia em mim. E a irmã foi e começou a cortar o pão. De repente tinha tanto pão que elas se alimentaram durante semanas com um pão que foi multiplicado, né? Santa Clara. Uma outra situação bastante interessante: a Itália, de uma forma geral, era invadida pelos muçulmanos constantemente. Os muçulmanos tentaram invadir a cidade de Assis, e na frente da cidade está o mosteiro delas. Eles começaram a subir as encostas, e elas, com muito medo, porque eles entravam nos conventos, matavam e estupravam as freiras. Era muito comum isso. E quando eles iam se aproximando, ela saiu, já era bastante doente, já estava numa certa idade. Ela foi até o sacrário, pegou o Santíssimo e saiu com ele na mão. E quando ela levantou o Santíssimo na frente dos muçulmanos, eles saíram apavorados, em retirada, e foi ela que salvou a cidade de Assis da invasão dos sarracenos. Morreu aos 60 anos de idade e foi beatificada e canonizada em menos de 2 anos. E ela pedia sempre a Deus que desse a ela a regra de vida, né? Porque os papas tinham decidido que não iam mais fazer outras congregações religiosas, mosteiros religiosos. As pessoas tinham apenas 2 ordens. Na igreja tinha 2 ordens, que eram os beneditinos, os monges e as monjas beneditinas, e as de Santa Teresinha, que são os carmelitas. E não ia aceitar mais. Mas ela conseguiu de Deus essa graça. Um dia antes da morte de Santa Clara, o Papa foi até o mosteiro e entregou a ela a regra. A regra dela era extremamente simples. A única coisa que ela fazia questão era de que o Papa permitisse a ela viver a pobreza. Era só isso, basicamente, a regra de Santa Clara de Assis. Ela foi então esta grande luz que nos ilumina a igreja até hoje. Até hoje nós nos alimentamos da fé, da coragem, da vida, do testemunho. Sem falar apesar das doenças, ela ainda fazia muita penitência. Ela vestia por debaixo do hábito uma camiseta, né? Se a gente pode dizer isso, feita de saco de estopa. Ela vestia o saco de estopa e vestia a roupa por cima. Imagina o incômodo e o calor daquilo, mas todos os dias ela fazia isso. Nós somos muito ricos porque Deus nos deu muitas joias, muitos presentes. E Clara de Assis é uma grande joia da Igreja de Deus. Essa igreja, graças a Deus, é franciscana também, e Santa Clara tem um carinho especial por nós aqui, com certeza. Que Clara de Assis interceda no céu por nós, para que a gente também possa ser santo como ela foi. Na pobreza, na obediência e principalmente no amor a Deus. As últimas falas de Santa Clara quando morreu foi exatamente isso. Ela dizia para ela mesma: minha alma, não tenha medo de encontrar aquele quem você tanto amou. Ele foi tão bom, tão generoso e te tratou como uma mãe que cuida da sua filhinha com todo o esmero, né? E morreu Clara de Assis aos 60 anos de idade. Foi enterrada na igreja de São Jorge. Algum tempo depois foi construído uma grande basílica ao lado da igreja de São Jorge
para ela, Clara de Assis, que ela interceda por nós.